Regional do Trabalho aqui em Alagoas. Pela primeira vez, o TRT da 19ª Região abriu um edital para a formação de uma lista composta exclusivamente por mulheres na promoção, por merecimento, para o cargo de desembargadora. Essa medida, ela segue uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que cria mecanismos para ampliar a presença feminina nos tribunais de segundo grau, especialmente naqueles em que as mulheres representam menos de 40% dos magistrados. Mas como é que funciona essa regra? Que assunto é esse, Thaís, tão técnico? Vamos tornar essa linguagem mais simples. Por que foi necessário criar uma política específica para aumentar a participação de mulheres nos tribunais? O que de fato muda a partir dessa regrinha agora? Para explicar para a gente, para conversar, a gente recebe agora a Isabela Santa Rita, que ela é secretária-geral do TRT de Alagoas. Bela, seja bem-vinda ao Jornal da Mix. Já começo com uma provocação. Vamos começar explicando para quem está ouvindo a gente por que essa seleção é exclusiva para mulheres, né? O que determina a regrinha do CNJ? Bom dia. Bom dia, Thaís, bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Rádio Mix 98.3. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço, né, que vocês estão abrindo, proporcionando para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas, ter a oportunidade de falar de um tema que é tão recente e um tema que é, para nós, inédito, né? Porque, como você bem falou, essa política é uma política de participação feminina que a justiça como um todo, né, o poder judiciário como um todo, através do CNJ, que tem competência para tratar desses assuntos de merecimento, de promoção, já delimitado isso pelo Supremo, o Supremo Tribunal Federal já proporcionou para o CNJ essa competência, e aí foram realizados vários estudos, né, dentro do Conselho, e viu-se que, historicamente, o número de mulheres, de magistradas que ascendem aos tribunais era muito baixo, muito pequeno. Então, começou-se por conta de todo um panorama histórico, né, que todos nós já sabemos sobre as dificuldades que a mulher tem para ascender profissionalmente, e isso fez com que despertasse também no ramo do Poder Judiciário a necessidade de rever esse paradigma, porque a justiça precisa ser diversa, né? Precisa contar também com a visão feminina dentro dos julgamentos. Então, por tudo isso, foram realizados vários estudos, várias pesquisas, e as comissões do CNJ viram dessa necessidade e, por isso, implementaram uma resolução, que é a Resolução 106, que começou com merecimento para os tribunais, e em 2018 veio a Resolução 255 e começou a tratar sobre essa questão, o recorte de gênero, né? A paridade de gênero como sendo algo prioritário. E a partir de 2023, o CNJ trouxe a Resolução 525, em que ele traça exatamente os parâmetros, os passo a passo, para dizer os passos a passos, para dizer como é que vai acontecer essa promoção. Por conta dessa questão, como a gente estava falando aí, que o percentual muito aquém, né, abaixo até de 30% nos tribunais nos tribunais de segundo grau, fez com que houve essa necessidade. Então, naqueles tribunais em que não há 40%, o CNJ determinou, né, que todos os tribunais praticassem essa política de equiparação de gênero. Pois é, e é importante isso avançar também na Justiça do Trabalho, que é a justiça que já tem um olhar assim, de gênero muito grande, porque eu já conheço a repercussão de algumas ações, eu também já demandei e fui parar lá em audiência, e o que é que ocorre? O que a gente via, e eu vi uma determinada situação muito interessante, uma senhora estava lá numa disputa, né, em relação a uma empresa, e precisava amamentar, e o magistrado permitiu que ela amamentasse durante a sessão, porque a criança estava chorando bastante. E era um homem que estava presidindo, mas ele tinha uma compreensão clara do recorte que ele estava ali representando, que era a dessa mulher. Então, se em todo o judiciário esse olhar já existia, eu acredito que a Justiça do Trabalho foi quem estava um passo à frente. Isso aí só veio muito mais para formalizar e agora a gente, de certa maneira, mudar um pouco esse cenário. A gente já vai ter uma disputa agora de uma vaga
onde todas as candidatas, né, são mulheres. A assessoria mandou para mim, eu falei, rapaz, tem mulheres poderosas aí, né? E, obviamente, vão chegar a essa função. Para vocês que estão vivenciando o dia a dia e agora acompanhando essa decisão do CNJ, é uma virada de chave da justiça? A gente pode considerar dessa forma? Sim, Marcos, sim. Ela a gente chama até de um momento histórico, né? No nosso Poder Judiciário Trabalhista. Então, essa posse, quando sair, vai ser o diferencial. Eu quero estar lá, é claro, né? Porque realmente vai ser algo assim que vai mexer bastante. Né? Inclusive, o desembargador que está se aposentando, né, que está abrindo essa vaga, ele está muito feliz. Ele até me relatou essa semana passada, que o doutor Adroaldo Catão está muito feliz em saber que a vaga que ele está deixando vai ser ocupada por um merecimento por uma mulher, né, que vão concorrer exclusivamente no edital aberto para elas. Por conta dessas necessidades que tem. São 5 juízas hoje aptas a concorrer a essa vaga. 5 juízas que elas estão a gente sempre faz com base na lista de antiguidade, na lista mista de antiguidade. Então, o tribunal, ele sempre tem que fazer a seleção, né, obedecendo aos critérios de antiguidade, e essas juízas vão concorrer dentro dos critérios de merecimento, né, que tratam aí de produtividade, de frequência em cursos, desempenho. Então, aí são os critérios que vão ser analisados com a Corregedoria Regional do Tribunal, juntamente com a Escola Judicial, e aí é levado ao Pleno, em que o Pleno ele escolhe 3, e aí a gente chama isso aí de um ato administrativo complexo, que ele depende não só da escolha do tribunal, mas também da escolha do chefe do executivo, que no caso, chefe do Executivo Federal, presidente da República. Então, o tribunal escolhe 3 das 5 e encaminha essa lista para o presidente, e o presidente nomeia uma das 3 dentre a discricionariedade que ele tem. Quando a gente fala do critério de antiguidade, é presença dentro do próprio tribunal, né? Já com produtividade, a gente está falando aí de uma média o quê? 10, 15, 20 anos? Quanto tempo aí estamos levando em consideração para essa lista das pessoas que já trabalham dentro da... Porque você falou critério de antiguidade, né? Sim. Então elas já trabalham o quê? Uma década, mais de uma década? Por aí, né? A mais. Experiência mais do que comprovada, sim, né? Sim, bem mais. Aí temos juíza que faz parte da primeira, quinta parte da lista de antiguidade e vai se sucedendo, né, até que se complete, para que amplie a competitividade, para que todas possam participar, né, como um concurso. Né, porque a escolha nesse momento, como eu estou falando, é por merecimento. Porque o Judiciário, a Constituição Federal, ele abre alternâncias entre listas de antiguidade e merecimento. Perfeito. Aí, como a vaga anterior foi preenchida por um desembargador pelo critério da antiguidade, que foi o desembargador Roberto Gouveia, a partir de agora, a próxima vaga é por merecimento. Perfeito. E essa resolução, ela trouxe também como um marco, que ela diz, antes da entrada em vigor da resolução 525/2023, se a vaga foi preenchida por uma pessoa do sexo masculino, na vaga de merecimento, a próxima vaga por merecimento teria que ser preenchida por lista tríplice exclusiva de mulheres. E assim o nosso tribunal está fazendo em cumprimento à resolução do CNJ. Fala um pouco da composição do tribunal. Atualmente tem quantos homens, quantas mulheres com os desembargadores completos? São quantos? É ótima a sua pergunta. Só para a gente entender. Que agora a gente vai entender o que é que vai... Foi ótimo. Porque... Eu ia perguntar uma coisa que complementa, né? Porque essa política de alternância, ela tem o objetivo de chegar aos 40%, depois que se alcança esses 40%. Nós estamos em que percentual? Vamos lá. Então, como eu falei há pouco, e você começou falando sobre isso, Thaís, que essa política é uma política transitória, tá? Porque ela visa equiparar os gêneros, né? Então, o CNJ entendeu como proporcional que se estabelecesse esse parâmetro entre 40% e 60% de gêneros nos tribunais. Então, hoje, atualmente, o nosso tribunal ele é composto por 8 desembargadores. É um tribunal de pequeno porte, né, em comparação aos de médio e grande porte, e que desses 8 desembargadores, 2 apenas são mulheres.
Mas lembrando que essa política do CNJ, como como poder judiciário, né, o CNJ, quem tem esse controle administrativo do poder judiciário, ela é voltada ao poder judiciário. Ele não pode intervir nas vagas destinadas ao quinto constitucional, que a gente chama, porque os tribunais de trabalho, eles têm na composição magistrados de carreira, que são aqueles que ascendem por terem já passado pelo concurso de juiz do trabalho, juiz substituto do trabalho, e também temos o quinto constitucional, que é o que chamamos que são as vagas que são destinadas ao Ministério Público e à advocacia. Tá? Então, esse quinto constitucional, ele não é computado na base de cálculo, porque, como eu falei, é uma política do judiciário. Né? Então, no judiciário, como nós temos 6 vagas no nosso tribunal, né, já que as outras duas, uma é uma é do Ministério Público e outra é da advocacia, das 6, só uma é magistrada de carreira. Os outros 5 são juízes homens. Né? Então, a nossa representatividade, né, a representatividade da mulher no TRT de Alagoas ainda está em torno de 16,66%. Então, precisamos avançar para que essa paridade seja alcançada. Então, nesse momento agora, vamos avançar para esse. Aí, posteriormente, teremos uma vaga de antiguidade e, novamente, depois teremos outra vaga de merecimento, que aí também vai voltar a ser mista, porque a própria resolução assim disciplina, até para que os homens também, né, não fiquem tão lá para trás. Daqui a pouco tem a lei por causa dele. E resguardar também o direito, né, daquele que não pôde participar daquela inscrição exclusiva. E aí, depois, voltar a ser a lista feminina, né? Então, tem uma alternância entre merecimentos de lista tríplice exclusiva e tríplice mista, para até atingir essa paridade de gênero. Uhum. Uma vez atingida a paridade de gênero, aí não mais se faz necessária a implementação da política afirmativa. Quando a gente fala em ascensão, em cargos de magistratura, ou seja, até em outros setores, a gente pensa, mas não deveria ser escolhido aquele que tem o maior mérito, independente, que tem mais mérito, independente de gênero? E aí, essa crítica, ela deixa ali de considerar... O que essa crítica deixa de considerar sobre o funcionamento da própria carreira? Porque existem questionamentos nesse nível, né, Isabela? Muitos. Inclusive, foi para que o CNJ lançasse, né, essa política afirmativa, foram realizados vários estudos. Tem um parecer que foi de um constitucionalista, um doutor chamado Daniel Sarmento, que ele trouxe com bem profundidade toda essa situação e mostrando das dificuldades da mulher, né? Tanto como a questão, assim, a magistrada não consegue ir trabalhar numa vara de interior como juíza titular porque tem os filhos na capital, né? Ou então vem a questão até fisiológica mesmo, como o Marcos falou há pouco, de uma lactante, da maternidade. Então, todas essas questões que vêm culturalmente, né, na cultura nossa aí, no nosso histórico, é que fazem com que mostrem, né, e dentre vários outros requisitos também, várias outras situações, que fazem com que a mulher que haja essa necessidade de criar essa política afirmativa. Inclusive, essa decisão do nosso Tribunal Pleno, ela vem sendo elogiada e tanto pela OAB, né? A gente olha muito também nas notícias que são transmitidas, né? Depois que aconteceu essa sessão lá no tribunal, recebemos várias notícias do Ministério Público, todos elogiando essa iniciativa inédita. Mas para equilibrar, é preciso realmente ter uma política, uma ação aí que movimente, que haja distinção de listas, mas que inclua a mulher numa posição ali de decisão e de diferenciação, né, nesses editais, para que a mulher possa também ascender para cargos de segundo grau.
Pois é, a gente recebeu aqui na manhã de hoje a Isabela Santa Rita trazendo essa boa nova aí do TRT. Ela é secretária-geral do TRT aqui em Alagoas e a próxima que virá será a desembargadora escolhida, né? Já que a gente não vai fazer uma rodada com as 5 que são postulantes aí do cargo. Então já fica esse compromisso também com a assessoria. E a ideia, gente, é que, obviamente, a repercussão dessa medida, ela fique na sociedade de modo a atrair, inclusive, mais mulheres a seguirem a carreira jurídica ligada também aos tribunais regionais do trabalho. Leve o nosso abraço, parabéns aí pela iniciativa. Uma boa semana, Isabela. Obrigada. Valeu. 7h40. Um recado aqui importante para você que acompanha também a nossa